Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, hoje eu estou aqui fazendo o segundo vídeo sobre a teologia do domínio. Hoje eu vou falar sobre a teologia dos 7 montes. Você já ouviu falar sobre a teologia dos 7 montes ou das 7 montanhas? Provavelmente a maioria não conhece isso. Mas, por incrível que pareça, essa teologia dos 7 montes, ela hoje predomina na maioria das igrejas e a gente sequer sabe o que é isso. É por isso que eu tenho feito aqui um esforço imenso para tentar alertar você do falso evangelho que hoje predomina na igreja católica, na igreja evangélica, né? Desses grupos que têm surgido com um discurso muito bonito, muito motivador e encantador, mas que na verdade está te afastando do verdadeiro evangelho. E as pessoas me criticam. Mas eu vou te mostrar aqui hoje a teologia do domínio. Eu vou te mostrar aqui uma tabelinha que vai te ajudar a entender isso. E você vai compreender que a teologia dos 7 montes, né, ou das 7 montanhas, ela faz parte da teologia do domínio, ou nós também podemos chamar de dominionismo. Você sabe que todo ismo significa que há uma corrente que está sendo seguida. Quando você fala de ismo, é um sufixo que indica que existe um movimento adepto, né, que segue, que crê numa determinada corrente. Então, o capitalismo segue a doutrina do capital, o catolicismo segue o pensamento católico, e aí tem o protestantismo, o socialismo, adventismo, enfim, islamismo, e todo ismo diz que existe um grupo que segue uma determinada corrente. Então, o dominionismo é um grupo que segue a teologia do domínio, mas essas pessoas nem sabem o que é isso. Então, hoje eu vou falar sobre a teologia dos 7 montes, né, dos 7 montes, e você vai ver nessa tabela aqui que eu me dei o trabalho de fazer para facilitar o seu entendimento. E então, no primeiro vídeo, eu falei sobre a teonomia reconstrucionista. Eu vou só repassar aqui hoje rapidamente, mas hoje eu quero falar porque a teonomia reconstrucionista é um dos ramos da teologia do domínio. E a teologia dos 7 montes é um outro ramo da mesma teologia do domínio. Então você vai entender isso e você vai ver claramente, vai identificar isso, talvez na sua própria igreja. Tá bom? Então vamos lá, gente. Esse vídeo ele vai ficar na playlist Teologia do Domínio. Eu criei uma playlist com esse nome, Teologia do Domínio, para facilitar o seu acesso, a sua busca, a sua pesquisa. Tá bom? Gente, eu queria também te convidar hoje aqui para você, se possível, se você acha que vale a pena, que esse trabalho é digno da sua colaboração, contribua aqui com o nosso trabalho. Aqui está o nosso Pix, né? Qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda para um investimento no nosso trabalho. E também aqui está o nosso Zap. Quer fazer um contato, bater um papo, estudar? Eu estou aqui à disposição para a gente, enfim, aprimorar aí o nosso conhecimento e a nossa amizade, tá bom? Eu sei que esse canal depende muito de vocês. E eu peço que vocês, inclusive, colaborem compartilhando, porque tem muita gente hoje no engano. No engano porque não conhece, não estuda, não pesquisa, e quando a gente tenta alertar, nós ainda somos criticados. Mas vamos lá, gente. Então é isso aí. Caso você queira participar desse trabalho, está aqui passando embaixo aqui a barra aqui, eu vou deixar aqui na descrição o link para você se tornar membro desse canal. Tá bom? E vamos ter um trabalho ali à parte com os membros do canal. Tá bom, gente? É para quem realmente quer. Então, vamos lá. Vamos aqui começar o nosso vídeo, então, sobre a teologia do domínio. Eu quero te mostrar aqui esse gráfico, gente, porque é o seguinte. Quando a gente fala de teologia do domínio, você vai entender o que é isso agora, mas eu acho que a primeira coisa para você entender isso é compreender o que são as 7 áreas de influência na sociedade. As 7 áreas das quais, ou pelas quais, a nossa vida ela gira em torno delas. Então, a nossa vida, né, segundo eles, né, ela gira em torno, basicamente, de 7 áreas de influência, 7 áreas de poder, 7 áreas da cultura, 7 pilares da cultura. Quais são essas áreas? Olha aqui do nosso lado aqui. Então, eu numerei aqui de 1 a 7, e a primeira área que eles entendem, veja que você vai entender da onde eles tiraram esse absurdo, como eles criaram isso na Bíblia Sagrada, o malabarismo para desenvolver essa heresia que predomina hoje nas igrejas. Então, você vai entender da onde eles tiraram isso na Bíblia. Tiraram não, como eles conseguiram manipular.
Então, vamos lá. Então, existem 7 áreas de influência na nossa vida e em torno dessas 7 áreas vai gravitar a nossa vida. A nossa vida gira em torno dessas 7 áreas. Então, eles vão dizer, a primeira área de influência é o governo, depois a economia, depois a educação, a família, religião, artes e entretenimento e a mídia. Então, preste atenção que isso aqui é a base dos 7 montes. Cada área dessa é um monte, cada área dessa é uma montanha. Então, as 7 montanhas são as 7 áreas de influência, as 7 áreas de poder, as 7 áreas que, de certa forma, envolvem toda a nossa cultura. Então, a ideia é que a igreja ou os cristãos, eles têm que dominar essas áreas. Aí você vai começar a compreender. Do lado direito aí estão os atributos de Jesus. Eu não vou falar agora, daqui a pouco eu vou voltar nisso aqui, para você entender. Eu quero primeiro que você entenda que existem 7 áreas de influência, 7 áreas de poder da cultura que os cristãos têm que dominar. Por isso que você vai observar hoje que os cristãos evangélicos e católicos falam muito sobre política, falam muito sobre filosofia, falam muito sobre dominar a sociedade e por aí vai. Sempre um discurso político, filosófico, mas evangelho que transforma não se fala mais. Porque tudo isso faz parte de uma teologia criada para ser um poder político. Então, vamos lá. Você compreendendo que existem 7 áreas de domínio, vamos seguir aqui com os slides. Então, olha só. A teologia do domínio, ou dominionismo, é a ideia teocrática de que Deus tem chamado os cristãos a exercer o domínio sobre a sociedade, ao assumir o controle das instituições políticas e culturais. É domínio social e político guiado por pressuposições e imperativos teológicos. Então, o texto aqui é muito claro que essa teologia ela se baseia de que, em pressupostos bíblicos ou teológicos, claro que isso aqui é manipulação da Bíblia, então, baseado nesses textos, nós, cristãos, vamos dominar a sociedade, né? Quando nós assumirmos o controle das instituições públicas, privadas e por aí vai. Então, essa é a ideia central. Eles gostam muito daquele texto de Gênesis 1:28, que Deus falou para Adão e Eva, crescei, frutificai, multiplicai e dominai sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, enfim, dominai. A ideia é dominar. Por isso, teologia do domínio. O que não tem nada a ver com o que Cristo ensinou. Mas vamos seguir aqui. Então, olha só, nós vamos dominar as instituições e vamos, então, exercer esse domínio que foi dado, esse poder a nós. É o que eles dizem, né? Então, o dominionismo pode ser compreendido por meio de 2 vertentes principais. Veja bem, gente. O dominionismo, a teologia do domínio, ela se divide em 2 vertentes. As 7 M's, que são os 7 montes ou as 7 montanhas, e a teonomia reconstrucionista. Volte no vídeo passado, né, que vai estar nessa playlist, que eu explico isso lá. Mas, na verdade, só para resumir aqui, teonomia, theos, Deus, nomos, lei, normas, então, significa a lei de Deus. A teonomia reconstrucionista pretende reconstruir, né, vamos dizer assim, o governo de Deus na Terra através da lei de Deus. Eles querem restabelecer a lei de Deus, a lei de Moisés para toda a humanidade. Veja aí a questão sionista no meio disso. Então, eu falei disso no meu vídeo passado, mas hoje eu quero falar sobre os 7 montes ou as 7 montanhas. Então, vamos seguir aqui. Eu vou me basear nesse livro aqui do Peter Wagner. Peter Wagner é um autor importante na, né, construção dessas heresias, né, da teologia do domínio, que predomina hoje nas igrejas. Então, vamos lá. Também aqui o livro Os 7 Montes. Eu quero que você observe aqui os 7 montes. Você vê que é o formato de um 7, né? E cada imagem dessa representa uma área desse poder. Uma dessas esferas de influência, uma área de influência. Só para você ter uma ideia, está vendo aqui no meio do 7, né? O Congresso Nacional. Está vendo aí, né? Os 2 prédios aí do Congresso Nacional, aí no caso a Câmara e o Senado, que representa aí o poder político. É uma área de influência, o poder político. E do outro lado, esse livro aqui é do Fernando Guilhem, um brasileiro, que vou te trazer uma curiosidade sobre esse livro. E do outro lado você tem o livro do Johnny Elon. Johnny Elon é aquele que sistematizou essa teologia e que hoje ela
domina aí nas igrejas. Vamos falar sobre esses livros hoje. Então, vamos lá. Eu queria começar aqui mostrando para você algo curioso. Olha só, aqui está um texto do pastor Márcio Roberto Valadão, ou seja, o pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista Alagoinha, e esse pastor Márcio Valadão, obviamente, eu digo que aquilo que ele ensina são heresias, e é a teologia do domínio. Então, olha só, esse texto aqui do pastor Márcio Valadão, ele está justamente aqui na capa desse livro, na capa não, é a dedicatória, é o prefácio, ou a contracapa, né? Quer dizer, não é o prefácio, a contracapa do livro Sete Montes, do Fernando Guilhem. Então, esse pastor, ele escreve no livro Sete Montes, o pastor Márcio Valadão, obviamente a teologia dele é a teologia do domínio, baseada nos Sete Montes, e olha o que ele vai dizer. Sabendo que todas as sociedades gravitam em torno desses 7 montes, ou seja, a gente observa, toda a sociedade gravita em torno dos 7 montes, que são didaticamente conhecidos com os seguintes nomes. Olha só, cada um desses aí é um monte, 7 montes ou 7 montanhas. Então, número 1, artes e entretenimento, veja que não está na mesma ordem do outro, porque às vezes eles mudam uma ordem, mudam o nome, mas basicamente é esses 7 montes. Artes e entretenimento, mídia e comunicação, porque artes e entretenimento são temas que estão ligados. Mídias e comunicação também estão ligados. Governo e política, educação e ciência, tudo ligado. Família, economia e negócios, igreja e religião. Então, cada área de influência dessa é uma montanha. E nós, cristãos, temos que dominar isso. Quem está dizendo isso aqui no livro é o próprio pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista Alagoinha. Por isso que você vê essas igrejas frequentemente ligadas à política, porque isso é uma teologia política. Então, vamos lá, gente. Vamos seguir aqui. Então, olha só. Vamos aqui falar do John Inlow. John Inlow foi quem é daquele livro que eu mostrei para vocês, né? Aquele livro sobre a profecia das 7 montanhas. Olha aí, o livro da direita, Johnny Inlow, né? É Johnny Inlow. Então, o que é que ele vai dizer aqui? Johnny Inlow foi quem escreveu o livro de sistematização e nomeação das 7 montanhas, 7M, ou 7 montes, intitulado A Profecia das 7 Montanhas. Ele é o proponente da esquematização da visão referente às 7 montanhas. Ou seja, ele é o proponente, ele propôs essa esquematização, né, que facilita o entendimento dessa teologia, facilita o entendimento e a divulgação. Bem como também ele é o proponente das estruturas espirituais governantes, quanto a cada esfera espiritual. E Guilhem, que é do primeiro livro que eu mostrei, lá do Sete Montes, que tem o 7 desenhado, Guilhem no Brasil, com o livro Sete Montes, contribuiu para difundir a história e os propósitos centrais da 7M. Na verdade, Guilhem foi inspirado pelo contato com a teologia de Inlow. Então, o que ele está dizendo aqui? Johnny Inlow, ele esquematiza essa teologia e o Fernando Guilhem vai difundir isso aqui no Brasil. Então, observa que ele vai dizer, o Johnny Inlow, que ele tanto esquematiza como ele vai propor a ideia de que existem espíritos que dominam em cada uma dessas áreas de poder. Então, por exemplo, na economia, no caso economia e negócios, você vai ter o Deus Mamon. Então, vamos tomar a economia, vamos dominar a economia e consagrar a Jesus Cristo, a Jesus, né? Vamos pegar, por exemplo, a cultura, que é dominada pela entidade Jezabel, o demônio da Jezabel, esse espírito de Jezabel, vamos dominar essa área e vamos devolvê-la para Jesus Cristo. Aí você vai entender lá, lembra daqueles quadrinhos da direita sobre os atributos de Jesus Cristo? Vou falar sobre ele já já. Então, olha só. Aí, portanto, olha que heresia, gente, gigantesca. O evangelho do reino é oposto ao evangelho da salvação. E ele vai dizer aqui, pois ele não quer as almas somente. Ele vem para impor o domínio do Senhor sobre toda a criação. Só uma pausa aqui. Gente, isso é uma heresia sem tamanho. Ele está dizendo que o evangelho do reino é oposto ao evangelho da salvação. A Bíblia não separa evangelho do reino e evangelho de salvação, muito menos dizer que é oposto. O que ele quer dizer é que o evangelho do reino é o evangelho do domínio. Nós vamos dominar o reino da terra. Vamos impor um reino de Cristo dominando as instituições. Ele vai dizer que isso é oposto ao evangelho da salvação. O evangelho da salvação, ele está dizendo aqui, que é ganhar almas.
E o evangelho do reino é dominar as instituições. A Bíblia não ensina isso, pelo amor de Deus. Uma igreja que segue isso, ela é uma igreja antibíblica, ela não é cristã. Isso é um absurdo. Mas os cristãos não conhecem isso. Eles estão nessas igrejas, elas hoje predominam e os cristãos não sabem disso. Vamos seguir aqui com o show de heresias. O evangelho do reino inclui o evangelho da salvação, mas vai muito além. Já expliquei que o evangelho da salvação nunca foi abrangente o suficiente para ver as nações inteiras sendo ganhas para o Senhor. Isso aqui está no livro do John Inlow. Agora, olha o absurdo que ele está falando, gente. O evangelho do reino, ou seja, o evangelho do reino, ele inclui o evangelho da salvação. Percebe? Então, o evangelho da salvação é como se fosse uma porção menor, porque o evangelho do reino, ele vai incluir o evangelho da salvação. E ele está dizendo aqui com todas as letras, na maior cara de pau, que o evangelho da salvação, ele não é suficientemente abrangente para ganhar as nações. Olha que absurdo, o evangelho da salvação não é suficientemente abrangente para ganhar as nações. É por isso que a gente tem que ter cuidado com o que estão fazendo com as escrituras há séculos ou milênios, tentando diminuir o poder das escrituras. Ora, gente, o que Jesus ensinou foi que nós pregássemos o evangelho a toda criatura, e então as pessoas convertidas, obviamente, vão levar o evangelho para dentro da sua casa, da sua escola, do seu trabalho, do governo, dos bancos e aonde for. Porque aonde tiver um salvo em Jesus Cristo, vai ter o evangelho de Jesus. Então, o evangelho da salvação, ele é o evangelho que vai formar, que vai automaticamente, consequentemente, estabelecer o reino dos céus na terra, através da conversão e arrependimento de pecados. Mas as igrejas hoje não pregam mais sobre arrependimento de pecados, e eu tenho insistido aqui nessa tecla. Quando é que nós cristãos que dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e cremos nisso, quando é que nós vamos voltar a acreditar na Bíblia como ela é? E dar-lhe prioridade. Vamos seguir aqui com as heresias. Olha só, gente, espere um pouquinho que eu vou te explicar de onde tirar a ideia dos 7 montes, dos atributos de Jesus Cristo, e você vai ver o outro lado do nosso quadrinho que a gente fez ali. Olha só, aqui está Apocalipse 17, aqui está a ideia, o texto de onde ele tiraram a ideia dos 7 montes. Apocalipse 17 fala, é o texto que João vê, uma besta com 7, não é aquela besta, a primeira e segunda besta, isso é outro texto, mas é uma besta, um animal, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. E essa besta é da cor da escarlata, uma besta vermelha. E esta besta, ela vem montada por uma mulher montada na besta, vestida de escarlate. Essa mulher tem nomes de blasfêmia. E aí, essa mulher representa, obviamente, o poder religioso e a besta representa o poder político. Preste atenção. A Bíblia diz que ambas lutam contra o cordeiro. Então, olha o que o versículo está dizendo. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então, a Bíblia está dizendo que essa besta com 7 cabeças, essas 7 cabeças são os 7 montes. Então, essa teologia toma isso por base e diz que os 7 montes são essas 7 áreas que foram dominadas pelo diabo através do pecado do homem no Jardim do Éden. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela foi salva por Jesus Cristo. A salvação é o primeiro passo, mas nós temos agora que dominar todas as áreas, os 7 montes, que foi tomado pela besta, pelo diabo. Então, a ideia de 7 montes está baseada nesse texto aqui. Agora, eu tenho que ser muito tolo para acreditar nisso. Você vê uma manipulação absurda, como diz aí, é um malabarismo louco para poder fazer esse tipo de associação. Mas vamos lá, depois eu até podia falar sobre 7 montes, mas não, vamos mudar totalmente o assunto. Então, vamos lá. Essa é a base para criar a ideia dos 7 montes, que está dominado pelo diabo, mas Jesus salvou a igreja para que a gente reconquiste para Jesus os 7 montes, que são as 7 áreas de influência cultural da sociedade. E aqui o versículo que vai dizer... eu vou ler o versículo, depois você vai entender.
Aqui está já Apocalipse capítulo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões e milhões, né, desses anjos ao redor do trono, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber, preste atenção, digno é o cordeiro de receber o poder, conta comigo, o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, ou ação de graça, depende aqui da tradução. Agora preste atenção. Esse texto está falando ali de Apocalipse 5, aquele primeiro texto foi Apocalipse 17, da besta com 7 cabeças, que segundo eles são 7 montes. Agora aqui está dizendo, Apocalipse 5, que o João, quando ele vê, João que escreveu o Apocalipse, ele vê, João Evangelista, ele vê um livro fechado, amarrado com 7 selos. E João começa a chorar porque ele não viu ninguém que pudesse abrir o livro, desatar os selos. Então, os anjos apresentam Jesus e fala: aqui é o Cordeiro de Deus que foi morto e ele é digno de receber. Ele vai abrir o livro e, por isso, como ele é digno de abrir o livro e mostrar o que está no livro, então esse Cordeiro é digno de receber. Leia aqui, gente, o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, honra, glória e o louvor. Então, esses 7 atributos, dos quais, esses 7 aspectos de poder, 7 atributos, dos quais Jesus Cristo é digno de receber, eles vão dizer que cada atributo desse está ligado a uma montanha, a uma esfera de influência, a uma esfera de poder social, a uma esfera cultural. Olha, gente, que absurdo. Então, você vai entender isso aqui. Olha só. Eu vou mostrar o quadrinho para você e vou ligar cada esfera de influência, governo, artes, cultura, economia. Eu vou mostrar que eles vão dizer que cada área dessa está ligada a um atributo desse, dos quais Jesus Cristo é digno de receber. Então, você vai entender as ligações que eles estão fazendo. Vamos seguir aqui. Aí ele vai... Isso aqui eu tirei do próprio livro, aqui, que eu coloquei aqui para você. No livro diz o seguinte... esse aqui é As 7 Montanhas, o livro As 7 Montanhas, do John Inlow. Ele está dizendo, ó, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele está colocando aqui no texto o versículo de Apocalipse. Olha o que ele diz aqui, gente. Esses 7 atributos de majestade, 7 atributos de majestade, que ele era digno de receber, ele quem? Jesus, o cordeiro que tinha poder de abrir o livro e desatar os selos. Cada um deles, ou seja, cada um desses atributos de majestade, coincidem com os 7 pilares culturais da sociedade de cada nação. Então, o que ele está dizendo aqui? Que cada nação também vai ter esses 7 pilares de poder, de influência culturais, que eu mostrei para você, os 7 pilares, e ele vai dizer que para cada pilar desse, cada pilar, cada esfera de poder, cada esfera de influência, vai estar ligada a um atributo desse de Jesus. Só que a Bíblia não fala isso. Mas vamos lá, eu vou te mostrar o quadro. Espera aí que você vai ver. Aí ele vai dizer aqui, terminando aqui em letras brancas. Quando falamos em discipular as nações, nos referimos a esses 7 pilares da sociedade, ao qual o Cordeiro é digno de receber. Então, quando eles falam de discipular nações, eles não estão falando de salvar ninguém. Eles estão dizendo que a igreja foi salva para resgatar essas áreas de influência, e quando você resgata essas 7 áreas de influência, toma elas das mãos do diabo através do domínio político dessas instituições, nós estamos, então, devolvendo a Jesus Cristo os seus atributos, que foi tomado pelo diabo. Então, vamos ver aqui o quadrinho para você entender. Olha só o que ele vai dizer aqui. Primeiro, vamos lá ver aqui. Ele vai dizer aqui, olha, o poder fala sobre o governo, ou seja, o poder fala ao governo. As riquezas falam à economia. A sabedoria fala à educação. A força fala à família. A honra fala à religião. A glória fala à celebração, que seria artes e entretenimento, né? E a bênção ou louvor, depende da tradução, fala à mídia. Então veja que ele pegou aqui cada atributo de majestade ali de Jesus Cristo, que ele é digno de receber, ele associou cada atributo desse a uma área de poder, a uma esfera de influência. E aí ele segue dizendo aqui, olha, em branco,
O Cordeiro foi imolado fazendo o último sacrifício, nos capacitando a discipular, instruir as nações nestes 7 fundamentos de cultura, para que os entregássemos um a ele, ao próprio Jesus, né? Cumprindo, portanto, Apocalipse 11:15, que diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então ele está pegando aqui Apocalipse 11:15, dizendo que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então ele afirma aqui que quando Cristo morreu, ele nos capacitou a discipular e instruir as nações nesses 7 fundamentos. Quais fundamentos? Os fundamentos que nós falamos aqui: o governo, a economia, a educação, a família, a religião, as artes e tudo. E aí nós vamos, quando nós dominamos isso, como cada área está ligada a um atributo, nós estamos devolvendo tudo isso a Jesus Cristo e ele vai reinar. Gente, é absurdo pegar Apocalipse 11 e dizer que está falando sobre isso. Agora observe aqui a tabelinha. Essa tabela é a mesma que eu coloquei no início, só que eu só inverti. Porque lá primeiro eu coloquei as áreas de influência, para você entender. As áreas de influência agora estão aqui do lado direito: governo, economia, educação, família, religião, artes, entretenimento e mídia. E do lado esquerdo, os atributos de Jesus Cristo, que, segundo eles, cada atributo daquele dos quais o Cordeiro era digno de receber, esses atributos que foram perdidos porque o diabo tomou as áreas de influência, o diabo tomou o governo, a economia, a educação, consequentemente os atributos ficaram perdidos. Mas quando nós dominamos essas áreas, cada área dessa, ela representa uma esfera de poder. E essa esfera de poder, ela está ligada a um atributo. Por exemplo, o poder de Jesus Cristo, ele é exercido através do governo. Então, se nós tomarmos o governo, se a igreja dominar o governo, então Cristo vai exercer o poder através do governo nas mãos dos cristãos. Olha que absurdo. A riqueza fala da economia. Então, quando os cristãos dominarem a economia, aí formos ricos, os prósperos, e formos os empresários, e formos os banqueiros do mundo, então a economia vai estar na mão dos cristãos. Então, aquela riqueza que pertence a Jesus, esse atributo que é de Cristo, ele vai ser exercido na sociedade através dos cristãos. Só que o reino de Cristo não é desse mundo. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre Jesus e a sua política. Assistam lá. Olha que malabarismo louco, porque a Bíblia não está falando disso, não está falando de poder secular, não está falando de governo. A Bíblia não fala de reino desse mundo. Então, vamos lá. Então, quando lá se fala que ele era digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, eles vão dizer que cada um desses poderes está ligado a uma área de influência na sociedade. E cada área de influência é uma montanha. Então, observe. Então, os cristãos agora vão devolver o poder. E Cristo vai exercer o poder através do governo, a riqueza através da economia, a sabedoria de Cristo vai ser exercida através da educação, a força de Cristo vai ser exercida na família, a honra de Cristo vai ser devolvida a ele quando nós dominarmos a religião, a glória de Cristo através das artes de entretenimento e o louvor ou a bênção, depende da tradução, ela vai ser devolvida a Cristo quando nós dominarmos a mídia. Então, para cada atributo de Jesus Cristo, nós vamos ter uma esfera onde esse atributo vai ser exercido, vai ser trabalhado, vai ser promovido pela igreja. Então, a igreja, ela precisa, não é só ser salva, mas ela precisa dominar as instituições e glorificar o nome de Deus aqui, segundo esses hereges. Então, é isso. Então, vamos ler mais absurdo aqui, gente. As 7 esferas sociais, que vocês agora sabem quais são, governo e tal, né? Por vezes chamadas também de pilares, montes ou esferas de influência, são incorporadas à interpretação bíblica. Isso aqui é um artigo que eu li, estava explicando como é que eles pensam. Então, essas 7 áreas de influência, elas são incorporadas a uma interpretação bíblica, ou seja, eles conseguiram incorporar essa loucura na Bíblia Sagrada, a fim de dar um destino escatológico para o domínio de tais âmbitos sociais e políticos. Ou seja, eles incorporaram essas ideias da influência, do poder, aos textos bíblicos para dar um destino escatológico. O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas. Então, eles estão falando de dominar o mundo, impor o reino de Cristo, implantar o reino de Cristo através desse pensamento. Quando nós dominarmos esses poderes, né?
Seguindo aqui, o texto bíblico da Grande Comissão é utilizado para denominar a tarefa cristã de dominar as nações. Entenda. Ele está dizendo que o texto bíblico da Grande Comissão é usado para que a gente domine essas esferas, de forma que o destino escatológico seja cumprido. Portanto, quem realiza o trabalho estratégico de domínio das esferas são os cristãos. O que ele quer dizer é o seguinte: a Grande Comissão, na verdade, eles se referem àquele texto que Jesus falou assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, quando nós ganharmos as nações, se nós quisermos cumprir esse mandamento de ganharmos as nações e implantar o reino de Cristo, ele está dizendo que nós vamos fazer isso através de quê? Do domínio dessas instituições, dessas 7 esferas de poder em todas as nações. Os cristãos vão dominar isso, e esse texto da Grande Comissão, nos comissionando para essa obra, então, dessa forma nós vamos ganhar as nações para Cristo. Então, isso alcança um propósito escatológico, um propósito para o fim dos últimos dias. É assim que nós vamos implantar o reino de Cristo. Não é isto que a Bíblia ensina, né? Mas vamos seguir aqui. Já estamos acabando, gente. Olha o que ele vai dizer aqui. Ele havia pagado o preço. Não apenas algumas almas poderiam ser resgatadas do inferno, e nem apenas uns poucos poderiam receber a cura, mas ele havia provado que, ou seja, ele está dizendo que Jesus Cristo pagou o preço, não foi apenas para salvar algumas almas. Aí em amarelo, ele era digno de recuperar o terreno que havia sido perdido no Jardim do Éden, ou seja, Jesus perdeu esses terrenos ali por causa do pecado, perdeu para o diabo tomou conta, e automaticamente o que ele quer dizer é que se o diabo tomou conta, os atributos de Jesus Cristo que podiam ser exercidos através dessas esferas, dessas influências, esses atributos também se perderam. Então Jesus está recuperando agora, porque estava na mão do diabo. Jesus havia recuperado a autoridade para restabelecer a regra de Deus sobre os 7 pilares da cultura, ou infraestrutura, e de cada nação da terra. Então, quando Jesus Cristo morre, ele reconquista esse poder, entrega à igreja para que a igreja não seja apenas salva, mas ela domine essas esferas de poder. Então, vamos lá. Aí o livro aqui eu te fiz um pequeno resumo para você. Então, ele vai dizer que, na verdade, quando a gente vai dominar o mundo, isso é um segundo uso da cruz, ou seja, não é apenas ser salvo, é uma outra forma de utilizar o poder da cruz, o poder do evangelho, né? Seria, a cruz não é só para te salvar, tem um segundo uso, que é o quê? É o domínio dessas esferas. Ele vai chamar também de travessia do Jordão, por quê? Porque Israel também, ele quando sai do Egito, Israel atravessa o Mar Vermelho, e depois, quando vai entrar em Canaã, ele faz uma travessia do Jordão. Então, é como se fosse uma segunda travessia. O que ele quer dizer é que nós não vamos ficar só na esfera da salvação. Temos que estar agora na esfera do domínio. Então, esse domínio seria uma segunda esfera de atuação da igreja. A igreja é salva num primeiro momento e ela vai dominar no segundo momento. É uma segunda esfera de atuação. É um segundo uso da cruz. É uma segunda travessia. A segunda travessia seria o Jordão. Ele vai chamar isso de divisão do reino ou evangelho do reino. Evangelho do reino para ele é uma coisa, evangelho da salvação para eles é outra. Esta é a heresia que domina as igrejas. É por isso que eles falam muito de prosperidade, de maldição hereditária, de não sei o quê, de poder das palavras e por aí vai. Então o evangelho do reino é oposto ao evangelho da salvação. Ele disse isso claramente no livro dele, o que é uma coisa absurda. E também ele vai falar sobre a restauração apostólica. Isso aí é mais o Peter Wagner, no vídeo dele. Inclusive, gente, eu queria até dizer isso aqui. O Peter Wagner, eu não sei se ele que criou essa ideia, mas ele é o principal difusor dessa ideia da restauração apostólica. É por isso que hoje tem apóstolo aí saindo pelo ralo, né? Porque hoje todo mundo quer ser apóstolo, mas a Bíblia não dá amparo a isso. Se preciso for, a gente faz um estudo sobre isso. A Bíblia diz que para ser apóstolo havia critério. Eles vão usar um texto bíblico, vou te mostrar aqui. Olha só. Aí ele vai dizer no livro dele, John Inlow, ele vai dizer: obtive o privilégio de alcançar presidentes e membros do Congresso, políticos, generais, capitães, governadores, prefeitos,
executivos de destaque e personalidades da mídia. Ou seja, ele conquistou pessoas para dominar todas as áreas aqui, só autoridade. Esse fenômeno iniciado por Deus, ele ainda disse que foi Deus que fez isso, tem acontecido a muitos outros através do mundo e irá aumentar à medida que cristãos venham a aceitar a missão que Jesus nos entregou. Está surgindo sem precedência a oportunidade para nos posicionarmos em lugar de influência. Jesus Cristo nunca priorizou influência e nunca associou o reino dele à política terrena. Nunca. Vamos lá. Eles também chamam isso de a Revolução de Elias, porque Elias foi um profeta ali do Reino do Norte, de Israel, que ele lutou contra a rainha Jezabel. Era uma profana, era alguém que trouxe a idolatria para dentro de Israel, profanava a palavra de Deus, ela era esposa do rei Acabe, então ela teve uma influência política muito ruim em Israel. E Elias lutou contra Jezabel. Jezabel, ela simboliza uma espécie de adultério espiritual, quando Israel traía Deus com outros deuses, ou prostituição espiritual, porque Israel se vendeu a outros deuses em troca de outras coisas, então era uma prostituição espiritual. Por isso que Jezabel é associada a esse tipo de prostituição espiritual. Então Elias se revoltou contra aquilo e fez o seu papel de defender a lei de Deus, a palavra de Deus ali no Estado de Israel. Então eles usam esse argumento de que nós estamos fazendo uma revolução de Elias para também combater o poder político e tomar as esferas de poder. Ele vai dizer aqui, a restauração do ministério apostólico, propriamente dito, é o que dará o golpe final em Jezabel. A remoção total de Jezabel dos seus altos cargos, ou seja, vamos tirar a rainha, né? E será feita através dos verdadeiros apóstolos. A revolução de Elias está preparando o caminho para que isso venha a ocorrer. Isso é uma coisa ridícula, porque eu não preciso ser apóstolo para isso. Basta a igreja ser verdadeira, basta a igreja pregar o evangelho. Na verdade, tudo isso aí tem apenas uma intenção de um poder político que está ligado, claro, à preparação do governo do anticristo, porque o evangelho está ficando de lado. Vamos seguir aqui, está acabando, gente. De acordo com Fernando Guilhem, em sua Genealogia das 7M, aquele livro que eu mostrei lá, os 7, né? Genealogia das 7 montanhas, a partir da década de 50 do século passado, houve o início de uma espécie de restauração ministerial, pela retomada dos 5 ministérios cristãos narrados por Paulo, em Efésios 4:11, para a edificação de todo o povo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. De fato, Paulo disse mesmo que Deus estabeleceu primeiramente uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas Paulo era um apóstolo, mas quando Paulo disse isso, ele disse que Deus tinha levantado primeiramente apóstolos, mas ele disse isso, mas havia naquele tempo critério para ser apóstolo, não era quem quisesse. Nós não acreditamos que a atuação, que vamos dizer assim, que o ministério apostólico, ele foi para outra geração. Não, o ministério apostólico foi apenas para a época dos apóstolos. A Bíblia é muito clara nisso. É por isso que o Augusto Nicodemos, ele sempre brinca que apóstolo bom é apóstolo morto. Não que ele queira matar, mas que o apóstolo verdadeiro, os bons foram aqueles que já morreram, não é isso? Então vamos agora aqui, acabou o nosso estudo, né? Então aqui, fim da segunda parte do estudo. Então, gente, é isso, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha sido útil, muitas informações. Por favor, repasse esse vídeo e, enfim, estamos juntos aí nessa obra, vamos tentar resgatar o verdadeiro evangelho e que Deus abençoe a todos.